Desde que Trump foi eleito, a onda woke que dominava o mundo enfraqueceu de uma forma quase inacreditável. E é claro que com a derrocada da cultura woke, um dos movimentos que mais sofreu com isso foi justamente o ativismo LGBT, em especial o ativismo trans. No seu primeiro discurso oficial, que inclusive a gente transmitiu ao vivo aqui no canal, o Trump já deixou bem claro que agora a posição oficial do governo dos Estados Unidos é que existem apenas dois sexos, né, masculino e feminino. E isso resultou numa série de polêmicas e desdobramentos ao redor de todo o mundo, com impacto inclusive aqui no Brasil. E é justamente isso que a gente vai ver hoje. Será que as loucuras e os excessos do movimento trans finalmente chegaram ao fim? E encontraram um adversário à altura? Isso é o que a gente vai ver logo depois da vinheta. Você está querendo aprender inglês? Prometendo todo ano que vai começar, mas ainda não encontrou o curso certo ou um bom momento para iniciar os estudos? Então tá na hora de conhecer o Método B-Way do professor Jonas Bressan. É simplesmente o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz, que já ensinou milhares de alunos a aprender o idioma mais importante da Terra. Talvez até da galáxia. Já que segundo Hollywood, até os alienígenas falam inglês. Só você que ainda não. Pois é, aprender inglês vai te ajudar demais no dia a dia. E é claro, mais ainda no mercado de trabalho, onde ter um inglês fluente já se tornou pré-requisito básico. Então não perde tempo, investe agora na sua profissionalização. Se você já tem um inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o Método B-Way para quem ainda não é, pro seu irmão, pro seu amigo, mãe, pai, sei lá. De repente pode até mesmo ser um ótimo presente. Com o meu link, que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$200 de desconto. E, claro, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Ou seja, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Como um bom negócio capitalista deve ser. Enfim, era esse meu recado, agora vamos voltar pro vídeo. Então, eu separei esse trecho do Jornal Nacional para reagir junto com vocês a uma série de mudanças que deixaram a esquerda twitteira em pânico. Por quase 5 minutos, o Jornal Nacional exibiu uma sequência de retrocessos nos direitos das pessoas trans. Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, mundo afora. Um show de horrores para quem é trans e para quem tem um mínimo de empatia. Estamos indo para um lugar muito, mas muito sombrio. Será que é isso que a matéria mostra? Vamos descobrir quais são esses retrocessos terríveis que levarão o mundo para um lugar terrivelmente sombrio. Diga lá, William Bonner. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina estabeleceu diretrizes mais restritivas para terapias e cirurgias de mudança de gênero. Caramba, parece sério. Mais restrição para cirurgia de mudança de gênero? Ele falou mudança de gênero ou de sexo? Só... Mais restritivas para terapias e cirurgias de mudança de gênero. Mudança de gênero, né? Importante destacar, mudança de gênero, porque gênero é que muda, o sexo não. Isso é uma camada do discurso que eles defendem, às vezes, mas nem sempre. Já vamos ver, é um dos tópicos que abordaremos nesse vídeo. Mas ok, cirurgias de mudança de gênero se tornarão mais restritas. Vamos ver quais são essas restrições. A resolução muda o protocolo que vinha sendo adotado desde 2020 para pessoas transgêneras, que não se identificam com o sexo de nascimento. Você percebe, né, que essa questão semântica, infelizmente, ela é muito importante quando a gente está falando sobre a guerra cultural, né, sobre as pautas woke, porque eles dominam com maestria a guerra semântica. Então, a gente tem que se atentar aos detalhes. Eram transexuais, né? Você provavelmente se acostumou a escutar transexual, mas agora eles estão falando transgênero. Por quê? Porque é muito difícil você sustentar as teorias de gênero do ponto de vista científico. Porque, do ponto de vista científico, existe a biologia, que é objetiva, assim, pelo menos objetiva o suficiente para negar várias das maluquices que eles defendem, como gênero fluido, não binário, gênero nuvem, se sentir como as vibrações de um guaxinim numa caçamba de lixo. Eu não estou inventando nada disso, tá? Realmente são delírios da mente woke nessas pautas sobre gênero. Então, sexo é biológico, masculino e feminino. Gênero não. Gênero é como você se sente, como você se identifica. Por isso, eles vão tentando fazer essa divisão. Mas enfatizo, nem sempre. Porque o discurso não é coerente, não é consistente. Então é claro que eles vão cair em contradição cedo ou tarde. Mas vamos deixar isso para o seu devido momento. O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de bloqueadores hormonais em menores de 18 anos. Nossa, então aqui, ó, primeira restrição.
proibiram o uso de bloqueadores hormonais em menores de 18 anos. É um direito terrível que as pessoas perderam, hein? É um retrocesso. Que tempos sombrios são esses? Onde você nem mais pode bloquear os hormônios de crianças para induzir para uma transição de gênero mais tarde? Realmente, nossa, estou aterrorizado. E veja, se eu não me engano nessa matéria, eu não vi o vídeo todo, eu vi só o comecinho e eu percebi, tem coisa aqui, vale a pena levar pro canal. Vai falar que eram experimentais, eu acho. São remédios que interrompem a produção de hormônios e adiam as mudanças físicas da puberdade, como a menstruação e o desenvolvimento de mamas, pelos e alterações de voz. Antes, o tratamento ocorria em caráter experimental em crianças ou adolescentes transgêneros. Antes era um tratamento experimental e agora eles aumentaram as restrições. Quer dizer que não vamos mais continuar usando as nossas crianças como cobaias para experimentos malucos desses ativistas wokes que deveriam ser responsabilizados se não perder a guarda dos seus filhos, porque para mim isso são maus tratos mesmo. Que retrocesso, não é mesmo? Não pode mais interromper a produção de hormônios nas crianças de forma experimental. Já tinham indicativos de que isso causava danos irreversíveis às crianças. O que nem deveria ser uma surpresa, porque todo mundo sabe que a puberdade é extremamente importante para o desenvolvimento do ser humano. É o período onde o seu corpo mais sofre alterações. Imagina se não vai ter nenhum problema você bloquear essa fase mais importante do seu desenvolvimento para você não ter características marcantes do seu sexo biológico e assim você conseguir transicionar com mais facilidade, porque era para isso que servia. Bloqueadores hormonais era só uma forma soft, perceba que eu fiz aspas aqui, né? Era uma forma soft de começar a transição antes dos 18 anos. Era uma desculpa. Você já deve ter visto algum woke ou alguém passando pano pro ativismo woke falando: não, mas eles não fazem isso em crianças. É só para maiores de 18 anos. Esse é o tratamento que eles faziam em crianças, né? Isso aí necessariamente você tem que fazer antes da puberdade. Você está bloqueando a puberdade dessas crianças. Então isso aí já estava sendo feito, já era um tratamento hormonal infantil. E existiam tratamentos mais graves, mais invasivos. Os vazamentos da WPath demonstram isso, provam isso. Fiz vídeo cobrindo todo esse caso, então já está aqui no canal para quem quiser dar uma olhada. Mas isso aqui é realmente bizarro, tá? Porque esses tratamentos experimentais, os cientistas já tinham identificado uma série de problemas. O desenvolvimento ósseo das crianças, dos jovens que passavam por esse tratamento, era prejudicado. Então você tinha um percentual muito alto de crianças e jovens adultos, né? Depois que eles começavam a se desenvolver, tendo problemas de osteoporose, problemas nas articulações, problemas que geralmente pessoas bem mais velhas que têm, e esses jovens tinham, porque eles não se desenvolveram adequadamente durante a puberdade. E aí isso deixava sequelas que causariam prejuízos para a saúde desses jovens para o resto da vida. Afinal, eram tratamentos experimentais. Realmente, a gente viveu tempos tão loucos. Realmente, a gente saiu de tempos sombrios, onde crianças serviam de cobaia para experimentos malucos de caráter sexual. Porque crianças podem decidir agora se elas realmente querem ou não ser do sexo que elas nasceram. E a gente tem que fazer alguma coisa para satisfazer essas crianças. Crianças essas que a gente sabe, geralmente doutrinadas pelos pais que também eram ativistas. Existem várias histórias de casos de crianças trans. Não existem crianças trans. Existe disforia em crianças e mais de 90%, 98%, 92% das crianças resolvem os seus problemas de disforia naturalmente, sem precisar passar por nenhum tipo de intervenção. Então, a disforia existe, mas a criança trans não. E você tinha vários casos documentados que repercutiram bastante, de crianças alegadas trans pelos pais, que quando saíam da guarda dos pais, quando, por exemplo, uma criança que morava com pais separados, então ela era criada pela mãe, que era uma woke maluca, e o pai não, né? Então a mãe criava a criança como trans, mas o pai era contra. Então quando a mãe perdia a guarda e a criança passava a ser criada pelo pai, em poucas semanas ela deixava de ser trans. Estranho, né? Muito bizarro. Isso aconteceu várias vezes. Teve também a história de uma mãe que, na verdade, era contra que a filha fosse trans, mas ela dizia que ela era, por influência das redes sociais, e isso ficou evidente justamente porque mandou a criança morar com o pai. Eu acredito que era com o pai, com algum parente que morava num lugar distante que não tinha nem acesso à internet. Então, a criança ficou sem o acesso à internet e deixou de ser trans, porque não recebia mais aquele conteúdo doutrinador de TikTok, das redes sociais, todo esse ativismo, inclusive produções de Netflix, colocando isso na cabeça das crianças. E aí a disforia sumia, magicamente. Por quê? Será que é porque crianças são altamente influenciáveis, altamente sugestionáveis? E aí você encaminha essas crianças que muito provavelmente não têm nada. Elas só estão sendo controladas, manipuladas, doutrinadas
pelos pais ou pelos influenciadores que ela acompanha e enche elas de bloqueadores de puberdade. Zoa todo o desenvolvimento hormonal dessas crianças, faz com que elas desenvolvam sequelas permanentes e terríveis com base em um devaneio, uma loucura, em algo que elas nem querem de verdade. E aí depois vem o arrependimento. E aí a criança tenta voltar a se identificar com o seu sexo biológico, só que todos os problemas provenientes desses tratamentos experimentais permanecerão lá pelo resto da vida. É realmente muito sombrio você ser contra isso e aumentar a restrição. É proibir, na verdade, não é nem aumentar a restrição. Você proibir tratamento hormonal em menores de idade para mudança de gênero. É um absurdo, né? Enfim. Gêneros. A realização de cirurgias de transição de gênero com efeito esterilizador só a partir de 21 anos. Cara, isso, assim, você realmente está vendo essas mudanças e pensando que retrocesso? Você tem que ser muito louco, muito idiota. Você tem que ter... Assim, o seu cérebro ele já foi devorado pelo vírus da mente woke. Porque não tem como você olhar para isso e pensar, nossa, que problemão. Agora só vai poder transicionar depois dos 21. Eu acho que é pouco, porque, veja só, são cirurgias que deixam as pessoas estéreis. E é óbvio que um moleque, uma menina de 18 anos, até de 21 anos, não tem a menor ideia do que vai querer pro resto da sua vida, para decidir sobre algo tão permanente e que vai gerar problemas que vão acompanhar para a vida toda. E o número de arrependimentos está crescendo de forma assustadora. E olha que existem muitos ativistas que impedem esse tipo de estudo. Certamente o número de arrependimentos é muito maior do que a gente tem documentado até então. E vai aumentar cada vez mais ao longo dos próximos anos. Procedimentos que removem, por exemplo, o útero e os ovários. Antes... Só você não pode mais arrancar úteros e ovários de menores de 21 anos. Estamos indo pro tempo das sombras mesmo. É um retrocesso incrível. A idade mínima era de 18 anos. A terapia hormonal cruzada subiu de 16 anos, no mínimo, para 18. O tratamento... 16 anos, cara. Meu Deus do céu. 18 ainda tá pouco. Com 18 anos, ainda tá muito suscetível a ter o seu cérebro corroído por esse vírus da mente woke e fazer um monte de merda que vai se arrepender depois. Vai se arrepender depois. Mais da metade vai se arrepender. Num futuro próximo, a maioria das pessoas que passaram por esses procedimentos vão se arrepender. Eu não tenho dúvida. Usa hormônios sexuais para promover mudanças físicas compatíveis com a identidade de gênero, a forma com que a pessoa se identifica. Segundo o Conselho Federal de Medicina, estudos mostram que houve um aumento de casos de arrependimento pós-transição. Tem desde aquele que eu fiz questão de colocar ali na revista Lancet, que mostra uma taxa de arrependimento baixa, de 2%. Essa taxa de arrependimento de 2%, vale lembrar, eu também trouxe aqui um vídeo onde um pesquisador estava tentando entender isso, porque ele já estava observando. E era um cara, um pesquisador gay, um cientista gay, proeminente dentro desse ativismo LGBT, que percebeu que o número de arrependimentos estava crescendo bastante e era incompatível com esses números. Então, esses dados, eles são completamente desatualizados. Eles são de estudos dos anos 90, se eu não me engano, se não antes até, quando, para começo de conversa, era bem menos comum pessoas transicionando e se identificando com o sexo oposto, e aí o percentual seria mais baixo, e também, né, porque a pesquisa, o método de pesquisa daquela época já pode ter sido feito de maneira defasada. Então, se você já tinha bem poucos trans, você não tinha um ativismo incentivando pessoas a transicionarem. E ainda por cima, talvez tivesse uma dificuldade em colher esses números pela natureza deles. Aí você tinha esse percentual aí bastante baixo. Só que são números de outra realidade, de outros tempos totalmente desatualizados. Porque outros estudos e cientistas observando os cenários atuais perceberam que isso não condiz mais com a realidade. Acho que aqui ele até traz alguns números atualizados que são bem mais altos. Há até estudos que mostram taxas de arrependimento de 30% a 40%. 30% a 40%. 30% a 40%, e eu tenho certeza que a maior parte dos arrependimentos nem começou. Eu tenho certeza que nos próximos anos mais e mais pessoas vão se arrepender. Se a gente já está chegando em 30%, 40%, vocês acham que é absurdo prever que em pouco tempo mais da metade dos transicionados vão se arrepender? Para mim, é o caminho natural. Mas vamos supor que não, que a gente já chegou no ápice. 40% de arrependimentos. 40%. Você joga uma moeda pro alto praticamente para decidir se você vai fazer mudanças irreversíveis com o seu corpo, que você tem
50% de chance, quase, tá, ok, você tem 40% de chance de se arrepender, de ser uma das pessoas que não é realmente daquele jeito, mas que foi induzida a acreditar nisso, seja por influência de pessoas próximas, né, das coisas que acompanham. E são pessoas muito jovens tomando essas decisões, evidentemente de forma totalmente imprudente. Então, como você olha para essa matéria e vê um retrocesso? É inacreditável. Por que vocês querem continuar sacrificando o futuro de milhares, quiçá milhões de crianças, só por esse ativismo maluco, bizarro, que está sendo feito de forma impositiva? Já não é mais sobre respeito e aceitação. Isso aqui está sendo imposto. Tanto que você está chegando em números alarmantes. E eu realmente acho que isso é só o começo. Vamos ver como é que vai estar daqui a mais alguns anos. Especialmente com o ativismo enfraquecendo e a doutrinação enfraquecendo também. Se muitas dessas pessoas que só decidiram essas coisas porque estavam inseridas nesse meio doutrinado, não vão começar a repensar e chegar na conclusão de que, putz, no fim das contas eu só me deixei levar por todos aqueles influenciadores malucos, pelos meus coleguinhas. Porque isso é um outro fenômeno que está acontecendo também, né? De repente, numa sala de aula, 3 amigas decidem transicionar ao mesmo tempo. Quais as chances? Isso é estatisticamente impossível. Impossível. Não tem como ser resultado de nada além do contágio social. Não tem como. 3 amigas, coincidentemente, se descobrem trans ao mesmo tempo. 4, 5, 6 amigos do mesmo grupo. É uma não binária, outra é gênero nuvem, outra é gênero trevas, e a outra realmente é trans, e a outra achava que era, mas depois viu que era não binário mesmo, que estava só fluindo de um gênero pro outro, mas ainda assim quis ser agênero. Assim, ao mesmo tempo, uma coisa que até pouquíssimo tempo atrás sequer existia. Durante milênios da história da humanidade, a disforia existia, ok, mas essa infinidade de gêneros não. E agora, de repente, numa sala de aula de 30 alunos, 10 milagrosamente tem alguma questão de gênero mal resolvida. Isso é impossível. É algo que só pode acontecer através de engenharia social. Sem nenhuma sombra de dúvida, a taxa de arrependimento e de destransição, tanto em estudos que mostram menores taxas ou maiores taxas, elas vêm tendo um aumento muito grande nas últimas poucas décadas, nos últimos E é claro, vai aumentar cada vez mais. A tendência é ir aumentando. anos. A Associação Mães pela Diversidade e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais enviaram pedidos para investigação da resolução. O Ministério Público Federal no Acre aceitou um deles. Você vai ficar do lado de quem dessa história? Dos ativistas bizarros de Twitter que acham que é tranquilo fazer show de drag queen pra crianças? Que acham que lugar de criança é em parada gay, onde tá todo mundo num ambiente altamente sexualizado? Que querem bloquear a puberdade através de experimentos que nem foram testados, transformando crianças em cobaias? E que os testes indicam que sim, vão trazer problemas crônicos e permanentes para essas crianças? Você fica do lado desse grupo? Ou do grupo que percebe, peraí, isso tudo é muito problemático, vocês estão indo longe demais e tem que acabar com essa palhaçada. Chega de fazer teste experimental em criança. Agora, 18 anos é o mínimo. E vamos caminhar para 21 anos. Sim, porque dos 18 aos 21 ainda é idiota o bastante para ser cooptado por esses grupos e fazer um monte de merda destruindo o próprio corpo. Você pode até pensar, não, a pessoa já é adulta, ela já pode responder pelas próprias decisões. E eu tendo a concordar com isso na maior parte dos casos. O problema é que aqui a gente vê que existe um grupo diabólico que tem a intenção de atrair essas pessoas e induzi-las a destruir o próprio corpo, a acabar com a própria vida. E isso tanto está acontecendo de forma preocupante e alarmante, que você já tem aí estudos chegando na casa dos 40% de arrependimentos. Então, se a sociedade já entende que algumas coisas permanentes precisam de mais restrições, inclusive para a mulher retirar fazer a cirurgia para ela ficar infértil, eu não lembro agora o nome, mas para uma mulher que não é trans fazer esse tipo de procedimento, ela precisa passar por uma série de tópicos, sei lá, ela tem que cumprir uma série de requisitos, simplesmente porque é um conhecimento popular. A sociedade sabe que uma menina de 18 anos não tem como saber se ela nunca mais vai querer ser mãe pelo resto da vida. Só porque aos 18 ela não quer ser mãe, que ela não vai mais ter essa vontade depois. E aí se sabe que se ela tomar essa decisão aos 18, ela não tem como voltar atrás. É irreversível. E aí, nesse caso, né, a gente tem que colocar restrições, porque senão muitas meninas podem acabar fazendo essa merda porque são maiores de idade, agora elas são adultas. Mas na verdade são umas idiotas que não têm a menor ideia do que elas querem pra vida. Porque aos 18 anos, o jovem ainda é muito imbecil. Por isso que tem muita gente que fala que votar aos 18 anos já é um absurdo.
Quando você tem 18 anos, você acha que já é um adulto, que já sabe de tudo, mas depois você percebe como você era trouxa. Isso acontece com absolutamente todas as pessoas. E é por isso que a sociedade entende que essas mudanças irreversíveis precisam ser mais restritas. Fora que a gente vive em tempos de adolescência tardia, né? As pessoas estão saindo mais tarde da adolescência, estão demorando mais para entrar na vida adulta, estão demorando mais para ter filhos, em muitos casos também. Tem o problema da gravidez na adolescência, indesejada geralmente, mas também tem o fenômeno das famílias optando por ter filhos só bem mais tarde. Enfim, é um assunto bastante completo, mas dá para entender de onde vem essa compreensão de que 18 anos ainda é pouco para tomar esse tipo de decisão, né? E vai apurar a legalidade do texto. Quer saber quais foram os fundamentos técnicos e jurídicos usados para estabelecer a nova norma. Ela retrocede em direitos já alcançados, de que ela, de certa forma, restringe o acesso à saúde da comunidade trans e travesti. Saúde. Tá falando de saúde em tratamentos experimentais que comprovadamente causam danos irreversíveis à saúde das pessoas? Que muitas vezes se arrependem? Sério? Eles sempre fazem isso, né? Transformam numa questão de saúde. Não é uma questão de saúde. Porque também tinha esse papo de que precisava fazer isso porque senão ia, né, acabar com a própria vida. Era uma certeza. É uma frase de efeito que muitos ativistas utilizavam. Você prefere ter o seu filho, né? Nasceu homem. Você prefere ter uma filha, mulher, ou um filho morto? Você prefere que o seu menino transicione para virar uma menina ou que continue sendo um menino e morra? Era isso. Essa era a escolha. E muitos pais assustados, obviamente, né? Não, eu prefiro que, por mais que seja contra a transição, eu prefiro que meu filho fique vivo. Então, acabavam indo para essa direção. Só que isso também foi feito com base em estudos já bastante defasados. Muitos que passam pelo processo de transição acabam tendo o mesmo fim, porque não tem resolvido, inclusive muitas pessoas confusas, na verdade, acham que a transição... Porque vendem a transição como a resolução de todos os seus problemas. Você está infeliz, você tem problema de autoimagem, você está insatisfeito com o seu corpo, certamente você é trans e você vai acabar com tudo isso se você deixar de ser homem e virar mulher. Então vai lá, faz a cirurgia, toma os hormônios e pronto, você vai resolver todos os seus problemas. Aí a pessoa faz tudo isso e percebe que ela continua triste, deprimida, só que agora ela tem problemas de incontinência urinária, tem problemas ósseos, tem, sabe, um monte de problemas que não tinha antes, porque tá tomando hormônios do outro gênero, do outro sexo, que não estava acostumado, então começa a sentir dores que não sentia, começa a sentir uma raiva e uma irritação que não sentia, começa a ter pelos onde não tinha. E tudo isso começa a incomodar. E nos vazamentos do WPF você vê que vários jovens que eram encaminhados para isso não tinham noção de que passariam por tudo isso. Então a pessoa continua deprimida com vários problemas físicos juntos. E aí fica mais difícil de aguentar. Então, até para falar que é uma questão de saúde mental, questionável, debatível no mínimo. Então, cara, é mais um papinho que está caindo por terra. Tá? Isso aqui, mesmo porque a gente sabe que o acompanhamento psicológico não estava sendo bem feito. Era uma desculpa. E psiquiatras e psicólogos tinham medo de direcionar a pessoa para qualquer coisa que não fosse a transição, porque seriam classificados como transfóbicos. Você não pode falar para a pessoa que, olha, você não é trans, você é bipolar, você é autista. Aconteceu, muitas meninas autistas foram equivocadamente diagnosticadas como transexuais, porque é normal entre as meninas autistas esse problema de autoimagem. Aconteceu muitos dos casos de arrependimento e que terminaram de forma trágica eram meninas autistas passando por isso. Assim, isso é tão bizarro, é tão absurdo que é um assunto muito pesado, né? E não tem como você não se indignar. Ai, é uma questão de saúde. Olha só, estão restringindo o acesso à saúde da população trans, pelo amor de Deus. Isso foi um processo arbitrário, de não escutas das pessoas. Cara, arbitrário foi tudo que o ativismo trans, o ativismo LGBT fez nos últimos anos. Porque foram decisões baseadas em nada, em voz da nossa cabeça. Estamos permitindo usar crianças de cobaia. Tem algo mais arbitrário do que isso? Porque não é científico. Tem algo mais arbitrário do que inventar que existe gênero nuvem, que pessoas agora podem fluir de um gênero pro outro? Não é científico. Cara, nossa senhora. E das instituições que deveriam ter sido consultadas, mas também que vai incorrer em um processo de não atender às questões que aparecem via ciência, né, com as evidências. Ciência. Quer falar de ciência? Ativista da causa trans quer falar de ciência. Baseadas em uma medicina que se baseia em evidências muito mais atuais. Os médicos que descumprirem a resolução podem sofrer advertências e até ter o registro profissional cassado. A deputada Érica Hilton, do PSOL, afirmou ter...
Ah, claro que ela ia aparecer, né? Isso aqui eu já não vi mais. Falaremos de Erika Hilton aqui, porque também se envolveu em umas polêmicas bem idiotas sobre esse tema nos últimos dias. Sido vítima de transfobia por parte do governo americano. Erika Hilton é mulher trans. Ah, é isso aqui mesmo que eu tinha separado. Mas recebeu visto de entrada nos Estados Unidos com registro de gênero masculino. Olha só, fake news do Jornal Nacional. Fake news do Jornal Nacional. Porque não existe registro de gênero no passaporte americano. Existe sexo, não gênero. E agora você tem a contradição do discurso, que era o que eu tinha preparado aqui. No passaporte não tem uma caixinha de gênero, só tem uma caixinha de sexo. Então, se não é mais transexual, porque o sexo é biológico, é transgênero, porque o que muda é o gênero, e esse sim é social e tem a ver com identificação, então o passaporte tem que marcar o que a biologia diz, porque é o sexo, não o gênero, certo? Eu cheguei a fazer alguns tweets sobre isso aqui. Já vamos continuar com a matéria, mas antes, o que eu já tinha separado sobre esse caso, o embaixador dos Estados Unidos diz que só reconhece 2 sexos imutáveis ao responder sobre visto de Erika Hilton. Então, só para deixar bem claro, o visto não fala sobre gênero, fala sobre sexo. E se os próprios ativistas tentaram fazer essa separação para fingir que são mais científicos, então tá aí, não tem nada de errado com o visto, porque Erika Hilton é do sexo masculino e do gênero feminino, segundo o próprio ativismo. O que mudou foi o gênero, não é transexual, é transgênero. A gente viu na própria matéria, a gente estava assistindo. E agora a matéria fala, porque veio com o gênero errado no passaporte. Fake news da Globo, é isso? Fake news é crime? Fake news não é opinião, né? Fake news é crime. Não é isso que os ativistas falam também? Por que a Globo pode falar que tem gênero no passaporte do americano se isso é objetivamente errado? Que mais aqui, ó? Tem esse vídeo patético da Erika Hilton falando que foi desrespeitada, que não sei o que, da soberania. E aí eu respondi no Twitter falando exatamente isso, primeiro parafraseando os ativistas LGBT. Vocês são burros, sexo e gênero são coisas diferentes, sexo é biológico, gênero é sobre identificação social. Aí você vê lá, o passaporte que possui a categoria sexo indica o sexo biológico da pessoa. E aí o mesmo ativista, que absurdo, isso é uma violação contra a soberania nacional do Brasil, a ONU precisa mudar a identificação do sexo de uma trans em seu passaporte. Isso é um crime terrível. Nem o movimento trans se decide se trata sexo e gênero como a mesma coisa ou se separa os dois para fingir que eles não são negacionistas científicos. Afinal, a ciência ainda vale para o sexo. Mas com o gênero, eles podem fazer o que eles quiserem. Então foi isso aqui, né? A Erika Hilton diz que vai acionar a ONU contra a alteração no visto dela. E o que mais a gente tem sobre essa palhaçada? A Erika Hilton cancelou viagem para os Estados Unidos por transfobia no visto. Já que é para reclamar de acolhimento, tenta Gaza. Lá o pessoal é super aberto com questões de gênero. Vai amar. Pois é. Levantando aqui a bandeirinha da Palestina, ó. Ela deveria balançar a bandeira trans junto com o pessoal do Hamas para ensinar para esses retrógrados americanos como se luta contra o preconceito. Vai lá. Mostra para os americanos como que a comunidade LGBT deve ser tratada, Erika Hilton. Vai para a faixa de Gaza e balança uma bandeira trans junto com o pessoal do Hamas. Faça isso. Esse país que você apoia, ao contrário dos imperialistas retrógrados conservadores americanos. E no fim tomou mais uma invertida. Olha só, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publica em direta para Erika Hilton em perfil oficial em língua portuguesa. Os vistos americanos são um privilégio e não um direito, reservados àqueles que tornam os Estados Unidos melhores e não àqueles que buscam destruí-los por dentro. Visitar os Estados Unidos não é um direito, é um privilégio, concedido àqueles que respeitam nossas leis e valores. Secretário de Estado Marco Rubio. Cara, sensacional isso aqui. Parabéns pro governo Trump por tudo que está fazendo para acabar com essa palhaçada woke. Como vocês estão vendo, todas as medidas, né, repercutidas ali pela Globo, absolutamente positivas. E essa palhaçada da Erika Hilton é simplesmente isso, uma palhaçada, um espetáculo circense, que não conversa nem com a suposta ideologia que ela defende. Porque, como eu já disse, no passaporte é sobre sexo e não sobre gênero. E agora, como é que fica? É a mesma coisa ou não é? Bom, vamos terminar de ver a matéria da Globo e depois dar uma olhada nessa fala sobre a ONU aqui. Vamos lá. Ela disse que é reconhecida como mulher em toda a documentação brasileira, que fez a indicação ao solicitar o visto e que levou o caso ao Itamaraty. Não acho que se trata apenas da violação dos direitos da deputada Erika Hilton ou de uma indivídua, uma cidadã transexual não suporto nem escutar a voz dessa pessoa, cara. brasileira. Eu acho que se trata da violação dos nossos documentos, uma violação dos direitos das pessoas trans, uma violação da jurisprudência do Brasil e uma interferência direta dos Estados Unidos nas nossas documentação. A deputada Duda Salabert, do PT, ou melhor, do Nossa senhora, só melhora. Duda Salabert. PDT, que também é mulher trans. Olha, esquerdistas, vocês estão de parabéns pelo que vocês elegem, hein? Disse que sofreu o mesmo tipo de discriminação por parte do governo americano. Por que querem ir para os Estados Unidos? Do Trump?
Vai pra Cuba, pra Venezuela, vai pra faixa de Gaza lá, ficar junto com o pessoal do Hamas, gente boa. Americano e que vai apresentar denúncia ao Itamaraty. A embaixada americana declarou que a política dos Estados Unidos é reconhecer 2 sexos, o masculino e o feminino. E tá errado? A política oficial do Estado deveria ser outra? Sério? E considerá-los imutáveis desde o nascimento. Que absurdo, O Ministério hein? da Justiça do governo de... Seguindo a ciência. Quem é que não quer seguir a ciência agora, hein? Quem são os negacionistas científicos, no fim das contas? Né? Eles estão reclamando que os americanos estão sendo científicos demais. Donald Trump abriu um processo contra o estado do Maine que permite a participação de mulheres trans em eventos esportivos. Mais um acerto do Trump, não? Abrir um processo contra um estado que permite a participação de mulheres trans nos esportes femininos, para continuar aquela esculhambação que a gente vem vendo nos últimos anos. Mais um acerto do Trump. Essa é a matéria terrível e retrógrada que estão denunciando, que fez a esquerda entrar em pânico. Um monte de acertos do Trump. É isso que eu tô vendo. Feminino. Uma postura que contraria a decisão de Trump. A governadora do Maine... A decisão do Trump, no caso, né, que mulheres trans não podem participar de esportes femininos. Essa foi a decisão. E aí tem um estado que está contrariando essa decisão dele. Por isso Trump está processando. declarou que o processo é parte de uma campanha para pressionar o estado a ignorar a Constituição. E a Suprema Corte do Reino Unido concluiu que a definição de mulher, segundo a lei britânica, se baseia no sexo biológico. É o efeito Trump. Tá certo? A decisão também. foi unânime. A medida permite que A decisão foi unânime. estabelecimentos barrem mulheres trans em locais reservados para o sexo feminino, como banheiros. Nossa, mulheres trans não vão poder entrar nos banheiros femininos. E a gente vai acabar com aquela maluquice de ter cara barbado dizendo que se sente como mulher querendo entrar em banheiro feminino. Realmente absurdo. Porque assim, vamos falar a verdade, tá? Sobre as mulheres trans que são visualmente compreendidas por todos como mulheres, elas vão continuar indo no banheiro feminino sem o menor problema, sabe por quê? Porque ninguém vai saber. Se realmente é uma mulher trans que você olha e acha que é uma mulher cis, você não consegue ver nenhuma diferença, e a gente sabe, realmente, tem mulheres trans que você não consegue identificar que é trans só de ver. É óbvio que elas vão entrar no banheiro feminino e ninguém vai falar nada porque não vão nem saber. Porque não vai ter um fiscal ali na entrada para averiguar as partes íntimas, né, para verificar os cromossomos. O que não vai acontecer são figuras masculinas entrando no banheiro feminino. Isso não vai acontecer mais. Não vai mais ter maluco achando que tem direito, barba cheia, mas tem direito de entrar no banheiro feminino porque não, eu me sinto mulher. Porque tá com uma saia rosa. Mas de barba cheia ainda, visivelmente um homem velho barbado lá querendo entrar no banheiro feminino por causa dos seus sentimentos. Porque isso sequer faz sentido, mais uma vez. Se você pensa do ponto de vista científico, se você tenta entender essa questão do ponto de vista científico, a disforia é justamente o problema de autoimagem. É quando a pessoa ela não se percebe no próprio corpo da forma como ela quer. Isso é o problema de autoimagem. Então, uma pessoa disfórica, que ela precisa se sentir do sexo oposto, ela rejeita características do seu sexo de nascimento. Ou seja, uma mulher trans, um homem que se entende mulher, que se vê como mulher, não quer ver em si uma barba. Porque a barba é uma característica universalmente masculina. Então não faz sentido uma pessoa disfórica, um homem com disforia, usar uma barba absolutamente masculina. Porque a disforia faria com que a pessoa se sentisse desconfortável com aquilo. Então o que é isso? Esse fenômeno novo, estranho, bizarro de pessoas disfóricas que têm orgulho das características do sexo biológico. E eu sei que muita gente se incomoda, porque você fica falando trans e cis, você já está validando esses argumentos, e você fala sexo biológico, sexo... gente, num geral, eu concordo com isso, mas quando o assunto é esse, isso é uma questão de clareza na comunicação. Se eu não me comunico dessa forma, fica confuso, né? Quando eu estou falando da questão ideológica, quando eu estou falando da questão científica. Então, é simplesmente para deixar minha mensagem mais clara e mais fácil de entender, certo? Não é dar um check nas coisas que foram estabelecidas pelo outro lado. Todo o meu discurso é contra, sabe? Então, pensar que não, mas aí você está usando esses termos, está validando, não. É simplesmente para que a mensagem fique mais clara. Mas, enfim, tem mais alguns segundos de vídeo aqui, vamos ver se tem mais algo para comentar. Banheiros, por exemplo. A Anistia Internacional criticou a decisão e afirmou que haverá consequências preocupantes. A Suprema Corte declarou que a lei continua protegendo pessoas trans de discriminação. Consequências preocupantes do quê? O que trazia consequências preocupantes era justamente o modelo anterior, o woke. Aí sim você tinha um monte de consequências bizarras. Você fazer com que o mundo seja como ele foi ao longo dos últimos milênios, onde essas questões funcionavam perfeitamente, nossa, consequências
preocupantes. Fazer com que mulher entre no banheiro feminino e homem entre no banheiro masculino, como sempre foi ao longo de toda a história da humanidade, desde que os banheiros foram separados pela primeira vez. Com certeza algo terrível vai acontecer, né? Separar modalidade feminina e modalidade masculina nos esportes e manter as pessoas competindo dentro das suas modalidades. Pelo menos assim, na questão da estrutura física. Vai ser um problema grave. Enfim, eu nem sei se tem necessidade de ver mais. Isso aqui foi o vídeo que a gente viu, né? Um trecho já no Jornal Nacional. Ela só fala mais bosta, fala que vai acionar a ONU. Está entendendo todos os caminhos que nós temos e, obviamente, já procurei o Itamaraty, estou esperando uma resposta do Itamaraty. É tão idiota pensar que tá fazendo todo um espetáculo por causa do visto americano dela, que tá com sexo biológico e não com gênero. Não acionei a Comissão de Assuntos Exteriores na Câmara ainda por conta, né, desse esvaziamento, mas sem sombra de dúvida. Essa conversa com o Itamaraty vai ser o ponto, para mim agora, dentro dos encaminhamentos, até anterior às medidas e o que nós iremos acionar dentro da Câmara dos Deputados, é conseguir conversar com o Itamaraty para entender qual é a visão, qual é a posição e quão disposto também estará a comprar essa briga, não só ao meu lado, porque eu não acho que se trata apenas da violação dos direitos da deputada Erika Hilton ou de uma indivídua, uma cidadã transexual brasileira. Eu acho que se trata da violação do... Transsexual ou transgênero, Erika Hilton? Tá difícil de saber, né? Qual que é o certo? É sexo ou é gênero? Ou é os dois? Ou é uma hora um, uma hora outro, o que for mais conveniente? Os nossos documentos. Eu acho que se trata da violação da soberania do nosso país. Nossa, é uma questão de soberania nacional. É uma questão de soberania... Os Estados Unidos estão fazendo a coisa certa. E o Brasil tá atrasado. Então, se a gente não atrasar os Estados Unidos também, é uma questão de soberania nacional. Eles não estão respeitando... É o passaporte americano, Erika Hilton. É um documento americano. Como é que pode ser uma questão de soberania nacional? Você quer impor a sua vontade a um documento americano. Quem é que está interferindo na soberania de quem aqui? Os americanos decidiram, elegeram um presidente que decidiu que lá existem dois sexos estabelecidos no nascimento da pessoa. É masculino e feminino e é o que está no passaporte. Os americanos votaram no cara que determinou isso e é um documento deles. Você quer mudar o documento americano, mas eles estão interferindo. Que pessoa terrivelmente despreparada é essa? Olha os jumentos que a esquerda coloca pra representar eles, cara. Não é... Meu Deus do céu, como é que pode? As pessoas que votam em Erika Hilton, o peso do voto delas tem o mesmo peso que o seu. Dá pra acreditar? A pessoa que vota em Erika Hilton, essa devia perder o título de eleitor na mesma hora, porque claramente tá demonstrando incapacidade, assim, não tem o mínimo de capacidade pra conseguir escolher um político pra representar. E é óbvio que aqui eu estou sendo exagerado, mas é porque... Olha o preparo dessa jumenta. Coloquei no gênero correto. Ficou feliz? Eu acho que se trata de uma intromissão que correto. Não é permitida e não é tolerável. Obviamente que já foi acionado o Itamaraty, aguardo uma resposta do Itamaraty, espero que na semana que vem nós possamos nos reunir para entender qual será a sua posição e, obviamente, acionaremos todos os órgãos, comissões, todos os recursos que... Sim, leva isso para a ONU. É importante, tem que levar para a ONU, até a gente sabe, né, como é que a ONU funciona realmente, porque é um problema gravíssimo. É realmente Nossa senhora, que problemão. Aqui, ó, que a gente também viu na matéria que a Globo repercutiu. CFM proíbe bloqueio hormonal para crianças e adolescentes trans. Eu tinha separado, que não tinha certeza se isso seria comentado na matéria da Globo, mas a gente já comentou. Isso aqui também já foi comentado. O Reino Unido decide que definição legal de mulher é baseada no sexo biológico. Mas eu decidi trazer também porque vale destacar que, mais uma vez, a J.K. Rowling entrou no centro da polêmica e foi cancelada, e um monte de gente falando besteira sobre ela. O Pedro Pascal, acho que fez declarações e afrontou a J.K. Rowling porque ela concordou com a decisão do Reino Unido, porque apesar de ser feminista, ela tem um pingo de coerência e não é totalmente estúpida que nem os militantes identitários da esquerda atual, e isso é suficiente para ela ser cancelada e rejeitada por essa esquerda totalmente idiotizada, né? Enfim, esse foi todo o retrocesso que aconteceu nos últimos tempos. O que vocês acharam deste mundo retrógrado que está caminhando para a Idade das Sombras? Será que realmente é um futuro tão péssimo? Ou são justamente esses militantes que adoram relativizar o bem e o mal, que já não conseguem mais saber o que é certo, o que é errado? Quer dizer, eles sabem, né? Mas eles deturpam de propósito. Enfim, quero saber a sua opinião. Diz aí pra mim nos comentários, deixa o like, passa o vídeo adiante, se inscreve se ainda não for inscrito, ajuda a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final. Valeu e até o próximo vídeo. Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição.